Um louva-a-menos Deus, mortal, com olhos brilhantes, correm direto para o personagem principal. A garra do louva-a-menos Deus é parada pela espada. June esmaga pesadamente o chão sob ela. O personagem principal, com simulação, luta mortalmente contra as garras de um louva-a-menos Deus. O dono do palco olha surpreso para você. Jun Yuk. Quem está gritando com força? O homem sorri astutamente, ao qual Drácula pergunta por que ele está sorrindo. O homem olha para o cara com uma bengala na mão, quando o cara já estava balançando uma espada nele. O homem reagiu rapidamente com seu olhar. E a notificação começou a dizer que a simulação havia ativado a habilidade de absorção da mente. O cara continua a balançar no velho, mas de repente a magia de um homem verde escuro voou para ele. O cara começou a estremecer. Quando a magia começou a envolvê-lo, ele cerrou os dentes. O homem olha diretamente para Diakia, com seus olhos demoníacos e sorriso de raposa astuto. O homem estava caminhando através de sua consciência. E de repente percebi a palavra sobrevivência. Ele começou a olhar para outras palavras que apareceram, gritando ao mesmo tempo o que eles estavam. Ele desvia o olhar, o velho assiste, como uma parte de sua mente fica completamente branca das palavras e uma notificação. Diz que a habilidade única da quarta parede foi ativada. O corpo do cara aparece na frente do homem novamente. Ele se afasta e diz Diáquio, perguntando se ele parou sua magia. Diáquio toca a cabeça de seu mestre com sua espada. E ele grita com medo em seus olhos. O cara pousou com sua espada no homem e ele desapareceu instantaneamente. A energia restante do homem voou. O cara cuidou dela em perplexidade, não entendendo nada. Ao qual a notificação diz imediatamente que ele se tornou o primeiro a destruir com sucesso uma simulação, o dono do palco, e ele recebeu uma recompensa de 9.000 moedas para a conquista. O cara em choque pergunta na cabeça o que era. Sua boca abriu de surpresa. Notificações. Pode continuar a notificar que as condições do script oculto foram atendidos. E ele recebeu 4.000 moedas. O cara ficou olhando para a mão dele, pensando que o dono do palco tinha definitivamente usou sua habilidade nele, mas a quarta parede o bloqueou. De repente, um menino se vira para o cara, chamando-o pelo nome. O menino caiu bem nos pés do cara. De repente, Dak olhou fixamente para o campo de batalha. Ele olhou para um enorme louva menos em pé pacificamente ao lado deles. Um aviso começa a dizer que a barreira escondendo a masmorra do cinema está desaparecendo. O cara olha para o louva-a-menos, Deus parado ali, assim com um silêncio constrangedor. De repente o louva-a-menos, Deus de repente decidiu voar para longe, ao qual o Akia exalou. E duplicou em seus pensamentos que ele simplesmente voou para longe. O cara com o menino no colo senta-se diretamente na sua frente. O corpo de June e o que, o personagem principal,
Deita de bruços no chão sem se mover. Em raio, apoiados um no outro. Vá até o cara perguntando se ele está bem. Ao qual ele responde positivamente, pedindo a mesma coisa em troca. Um responde que ele está bem. E Hai-Hao também não se machucou, dizendo que ela não pode falar porque o rosto dela está inchado com os golpes. A notificação informa que o tempo final do terceiro principal cenário está se aproximando. A menina lê com uma cara insatisfeita. O Jaquia diz que parece que eles estão terminando. Lá, embaixo também. De repente, alguém percebe algo enquanto olha para cima. O buraco da alma está queimando. E uma cúpula mágica está crescendo logo acima dela. Carros são capotados e esmagados. Pessoas assassinadas jazem nas ruas. Olhando para isso do telhado com toda a equipe, disse que a cidade está de fato completamente destruída. Gillian aponta o dedo para cima, gritando que há uma estrela cadente. Junto com o amanhecer, o céu acima da cidade está coberto de estrelas voadoras. Deki admira em voz alta o que vê. E no momento, pensa que o meteoro chuveiro é um prenúncio do próximo cenário principal. E nos lugares onde todas essas estrelas caem, ainda mais problemas e pesadelos surgirão. O cara olha pro menino as mãos entrelaçadas. E seus olhos se fecharam fazendo um desejo. Depois, ele olhou para duas garotas um pouco tristes. O menino perguntou segurando as mãos na frente dele se ele vai fazer um desejo ao qual o Akia só pensou consigo mesmo. Fazer desejos dos prenúncios de um pesadelo. Juntos encostados no telhado. O cara fala para o menino que ele já fez um pedido, ao qual ele curiosamente pergunta o que ele fez. Von acrescenta que se você contar sobre seu desejo, não vai se tornar realidade. O olhar do cara muda para o outro lado do menino. Ele olha para John, deitado no telhado, e diz que quer sobreviver e ver o epílogo de um romance. Sangue seco flui através do olho de Junho. Joquei continua a pensar consigo mesmo, falando sobre a aparência do sol no céu. A equipe sai da borda do telhado. O cara pensa que quando o sol aparece no céu, a porta para um novo pesadelo se abrirá. Quando as notificações aparecem, eles dizem que a principal rotatividade de emergência, cenário foi concluído, composto pela categoria principal. Dificuldade B, onde eles precisavam devido ao fato de que todas as zonas verdes na estação foram destruídos. Os monstros restantes planejados, de acordo com o cenário, aparecerá simultaneamente. E então você precisa sobreviver, lutando contra os monstros que aparecem. Como recompensa, eles receberão 1000 moedas. E a pena para o fracasso será a morte. O aviso no final da tarefa diz que Dokia recebeu 1000 moedas. Um homem com um recuo. Linha do cabelo está se curvando sobre frascos quebrados. As pessoas estão ajudando umas às outras. Há um buraco enorme nos degraus da escada. Relatórios dizem que
O terceiro cenário principal de defesa urgente foi concluído. Jive termina em junho. Jiu-Yan lidera Doc atrás. Segue o próximo. O recebimento de 1.000 moedas é relatado. A chamada assustou Doc. O quarto cenário começará em breve. Ele se senta para pegar Gil jovem em seus braços. E pede a Hai para ficar com June. Hai acena com a cabeça envergonhado. Doc diz que ela não tem utilidade agora. E ela deveria dizer a ele quando June acordar. June está inconsciente no chão. Doc brinca que ele gostaria de dar Lee outro tapa na cabeça. Doc carrega uma Gillian adormecida nas costas. Doc para, porque Tóquio aparece. Os heróis descem as escadas para... Kobe diz que ele filtrou tudo. E as constelações não têm todas as informações. O rosto de John está na tela. Ele pergunta para onde foi toda a determinação. Algumas de suas palavras estão escondidas. Doc dobrou a perna em um salto. Suas palavras também não foram totalmente transmitidas. John levantou a mão e ficou parado. Para Kobe. Relatórios que provavelmente o filtro bloqueia mais. Doc tenta recuperar o fôlego. Continua a carregar o adormecido Gillian nas costas. Kobe admitiu que não ouviu todas as informações. Doc está surpreso, que nem tudo está disponível para ele. Há gotas de suor no rosto do Doc. Ele pensa que eles têm que ficar sujeito às limitações da probabilidade. Doc e Von começam a correr para... Kobe diz que muitas mensagens chegaram. Mas ele não o distraiu. Piadas do Doc, que eles só devem mostrar àqueles que doam muito. Se oferece para carregar Gillian, em vez de Doc, que olhou para trás e concordou. Ele está surpreso. Silenciosamente olha para Von e entrega um menino adormecido. Von fica envergonhado e desvia o olhar. Doc virou-se para ela com uma cara séria. Von estava com medo e olhou para ele. Ela olha para o Doc confusa. Gillian tem o braço em volta dos ombros dela. E tá dormindo. Doc pergunta se ela ouviu alguma coisa. Doc fica chocado quando Von admite que não ouviu muito. Ele esperava que as pessoas também fossem censuradas. Von desvia o olhar e fica em silêncio. Von vira-se para Doc e pergunta quem ele é. Doc olhou para baixo. Jiu-Yan continua a dormir em paz. Os heróis ficam opostos um ao outro. Doc admite que sabe um pouco sobre o futuro. A porta pesada ou é coberta com couro. Doc diz que Sun e Lehigh filho não sabem de nada. Doc está confuso porque Von acha que ele pode martelar ou algo assim. Von começa a ficar nervoso e se afasta. Porque ela sabe muito sobre ele. Doc tranquiliza que, então, ele teria matado todo mundo há muito tempo. Von olha para Doc com medo. Ele explica que, pelo contrário, ele disse isso para acalmá-la e que novos cenários serão mais difíceis. E perigosos. Os heróis ficam opostos um ao outro. Doc pede a Von para continuar a estar ao seu lado. Von olha para ele confuso. Doc pede que ela se torne sua companheira. Há um número 4 no placar.
A seta aponta para o canto inferior direito. Os heróis olham para baixo, ouvem conversas barulhentas. Alguém desagradavelmente pede para dizer para onde o Doc fugiu. Abaixo, no final da escada. Uma multidão de pessoas, uma garota e um cara. Peça a 2 homens, para acalmar Lehigh e filho. E filho se virou surpreso e olhou para cima. Doc chamou-os, eles ficaram felizes em vê-lo. Doc desce as escadas para encontrar os heróis. Eles perguntam onde ele tem se escondido todo esse tempo. Gong Pil-do se apoia no homem ao lado dele. E olha para o Doc com raiva. As características de Gong Pil-do aumentaram muito. Doc está feliz e olha para ele com calma. Todos congelaram de medo um alto. Sino afiado anunciado que o 4º cenário começaria em 5 minutos. Gong Pil-do cerrou os dentes. Doc encolhe os ombros friamente com as mãos para cima. A voz ri e pergunta: como todos estão? Para Colby aparece Doc. Olha para ele com uma cara séria. O resto dos homens tensos. Colby quer contar os detalhes do 4º cenário. Von desceu as escadas mais perto do Doc. Takobi relata que o 4º cenário está sendo realizado, junto com outras estações. Para Kobe ri, os homens olham para ele confuso. Doc pensa no caos ao seu redor. Para Kobe dá um joinha e relata uma tarefa preliminar. Antes de passar pelo cenário, os homens olham para ele com medo e surpresa. Campbell está falando sério. Tokbai diz que um comandante é necessário. Uma placa com o nome da estação. Há vestígios de sangue por perto. Um representante da estação Shonero é necessário. As telas das pessoas ao seu redor acendem. Um novo cenário adicional é anunciado e uma colisão está prestes a ocorrer. Na tela azul, as regras do cenário. Você precisa capturar a bandeira branca. No centro da plataforma, um brilho. Bandeira azul aparece ao lado da multidão de pessoas. Todo mundo se vira de repente. Gong Pil se contorce na multidão e grita para que todos se afastem. Ele corre em direção à bandeira e pensa em agarrá-la. E se tornar um representante, Gong Pil-do alcança a bandeira. Ele não quer obedecer Doc. Boca aberta, Doc ordena que Gong Pil faça para se deitar. Gong Pil-do cai alto e grita. O direito de pedir foi ativado. Doc coloca o pé nas costas de Gong Pil-do, que está indignado. Há uma marca dos sapatos do Doc nas costas de Gong Pil-do. Ele olha como Doc leva a bandeira branca. Doc brinca que ele não o notou. E pede. Mensagens de perdão aparecem nas janelas azuis. Que o Doc se torne um representante da Chen Aero Station. E tem o direito de ir, querido rei. Doc segura as persianas da bandeira, percebendo que algum tipo de energia está emanando dele. Se em 5 minutos o dono da bandeira não mudar, Estação Shomuro cairá sob o controle do Doc. Doc segura a bandeira em suas mãos.
Ele olha para o cronômetro na tela azul, que começou a contar o tempo. Ele acha que junho deveria ter recebido a bandeira. Pílula de chiclete deita no chão. Se vira e grita para a multidão que ele só tem 5 minutos. Todos de repente começam a correr em direção ao cais gritando. Deok joga algo no sol Lirian com um sorriso. Um escudo dourado voa em Lirian-san. Ele está surpreso. Doc pede que ele jogue fora o que ele usou antes. Lei e filho estão encantados e envergonhados, segurando um escudo, olhos brilhando. Ele dá um passo afiado para o lado. O alto e o sol seguram um escudo com um brilho vindo dele. Usa a habilidade de defesa diária. Atrás dele estão 4 outros heróis. O brilho azul do escudo protege os heróis da multidão descontente. Eles estão impressionados com suas propriedades. Gong Pildo olha, rangendo os dentes. Muito zangado, ele acenou com a mão. Uma arma apareceu com um som de moagem. Ordenou que todos se dispersassem. A zona do braço do estigma foi ativada. Tompil do cai de bruços. Todos estão perplexos. Doc está por trás de Li Hyun. Sol, com uma cara séria, diz que não permitiu que Campil se levantasse. O direito de pedir estava envolvido. Doc coloca a mão no cinto e ordena que Gong Pil mantenha a cabeça no chão. E guardou suas armas. Pílula do mentiras no chão. E com raiva exige ser pego. O estigma da zona armada é abolido. Ele range os dentes e fica extremamente irritado. Doc diz a ele para calar a boca. Compil do está em estupor. Doc pede para falar com os heróis. Do outro lado do escudo. Todos estremecem, restam 29 pessoas. Doc oferece 2 opções, Kong Pildo deita de bruços, cerrando as mãos em punhos e ouvindo silenciosamente. 20 pessoas estão no sindicato dos senhorios. O alto e o sol segura o escudo. À direita estão e Sam. Ainda faltam 9 pessoas, incluindo Jack. Acha que embora não haja muitas pessoas, ele gosta de como tudo acabou. Doc espera com confiança. Ele diz que as pessoas podem ir para outra estação ou ficar com ele. Ele olha para Von e diz que também precisa de pessoas em quem possa confiar. Há 2 pôsteres na parede do metrô. Doc se lembra de um pedido para Von para se tornar um companheiro. Von Freezes, muito surpreso. Doc olha para ela pensativamente. Os heróis se olham. Von está segurando o menino dormindo pelas costas. Ele não entende se, até aquele momento, ele não a percebia como uma companheira. Mas Doc diz que não importa quem ele pensa que ela é. Olhos surpresos, Von. Os heróis são opostos, um ao outro. Há 3 cartazes atrás. Doc diz que ele pode dar informações e ela pode ajudar. Na batalha, eles vão se ajudar. Os heróis a alimentam em sapatos.
Doc explica que o relacionamento deles não mudará no futuro. Von quer perguntar. Doc está em estupor. Olhando para a esquerda, Von perguntou: o que ela está fazendo no futuro que ele sabe sobre... A metade direita do rosto do Doc, olhando para a direita, uma gota de suor em sua têmpora. Ele responde: não sei. Espera que o diálogo seja filtrado. Eles estão em choque, olhos grandes. Boca ligeiramente aberta. A mão de um menino adormecido em seu ombro. Doc disse que, no futuro, que ele sabe que ela não está lá. E, portanto, ela realmente precisa do acordo que ele está oferecendo. Os heróis se olham. Von diz que ele vai pensar, após o fim deste cenário, se Von obtiver patrocínio de uma boa constelação. Ela pode desempenhar um papel importante no futuro. Especialmente em momentos onde eles podem encontrar variáveis desconhecidas. Atrás do escudo estão os 5 personagens principais. Do outro lado é Gong Pildo e seus homens. Doc pergunta se eles vão ficar aqui ou ir. Em outro lugar, um cara hesitantemente trouxe suas mãos. Cerrou os punhos no peito. À esquerda, o homem grita indignado para Doc que ele se imagina um rei. Ele diz que não vai restringir aqueles que discordam. Mas se eles permanecerem, eles terão que obedecê-lo. No ombro há um pedaço de pau da bandeira que ele está segurando. Ao lado de Von, ele diz que não vai aceitar aluguel. E pagamento pela vida. As pessoas perguntam sobre a garantia de segurança. À esquerda está um homem em uma camiseta com construção atlética confusa. À direita estão 4 caras. Doc garante segurança fora da estação. Mas não vai interferir em disputas dentro do grupo, que eles devem resolver sozinhos. Dong Pildo jaz no chão, rangendo os dentes. À sua direita, em uma camiseta branca e calças pretas. Com óculos, implora para ele não ouvir Doc e ir. Kong Pildo à direita é um homem de óculos. 3 homens em primeiro plano. Tudo em estupor. Doc diz que Kong Pildo vai ficar com ele. A cabeça de Dong Pildo em um boné, olhando para Jack, que está segurando uma bandeira em seu ombro. E à sua direita está o filho de Li Yan. Diok rindo, chamando Kong Pílula do seu. Um grupo de 5 pessoas vai ao longo dos trilhos para o metrô. O resto escolheu um representante. O cenário adicional é concluído. Doc segura a bandeira Lei e filho à direita. Dirige-se a um grupo de 24 pessoas. Pede-lhes para tentar agora. Ele é um representante da Chan Eurostation. Um homem em uma camiseta à esquerda. Um homem mais velho em uma camisa atrás de um grupo de pessoas, pedindo desculpas ao Doc, dizendo que eles estavam errados sobre ele. Doc respondendo que ele não é a pessoa a quem eles deveriam se desculpar. Doc olha pensativamente para as janelas brilhantes, em que está escrito que ele pode impor sanções disciplinares nos participantes, mas ele não tem fama suficiente para receber o título de rei. Jacob relata que é hora de começar o jogo real.
Para Kobe, estala o dedo. Crepitação e faíscas. Os heróis olham pensativamente para suas telas. Um sino alto anuncia o início do quarto cenário principal. Na janela azul, há informações sobre o quarto cenário. As condições descrevem que todas as estações receber um mastro, apenas a estação e o representante colocam uma bandeira nela. O mastro da bandeira deve ser protegido das bandeiras de outras pessoas. O destino da estação depende disso. Se o representante da estação morrer, então o primeiro a tomar seu lugar levará a bandeira. Dentro de 12 dias, a estação. Membros devem capturar o mastro da estação de destino. Atualmente, atribuído a Shang Tsung. Caso contrário, eles morrerão. Os heróis leram as condições nas telas. Von está indignado com a duração das mensagens. Doc parecia sério, um quadro de informações com os nomes e número de estações. Von Muses que eles precisam para proteger o mastro da bandeira. E, ao mesmo tempo, plantar sua bandeira em outra estação. Ela colocou as mãos atrás das costas e esclareceu se ela entendeu corretamente. Lehigh e Sol dizem que seu objetivo é a estação Shang-Tsung. Doc agora entende tudo. Mapa do metrô. Destaque para as estações Euro e Shang-Tsung. Von lança um olhar insatisfeito para Doc. Confuso, porque ele deveria saber tudo. Ele sorri. Sam envolve os braços em volta dos ombros, lamentando que ele terá que lutar com outras pessoas. Novamente, o filho de Lehigh notou que se ele capturasse o mastro do outro grupo, eles poderiam decidir seu destino. A Arca e estão próximos um do outro. Virando, Sun, Lei e filho estão conversando alegremente, observando o que eles podem fazer sem baixas. Doc e Von estão em silêncio. Von está muito preocupado. Infelizmente, isso é impossível. Levanta ligeiramente a palma da mão para Lehigh Sol. Enquanto os personagens discutem onde a estação Shang-Tsung está, a névoa amarela desaparece ruidosamente. A proteção da estação de Chernobyl se dissipa. Você pode se mover entre estações. Lee Hansen convida todos a se dividirem em grupos, um dos quais irá para a estação-alvo. Os outros permanecerão para guardar. Os heróis continuam sua discussão. Doc de repente desvia o olhar para a esquerda. Ele silenciosamente olha para Gong Pildo, que continua deitado no chão. Gong Pildo levanta a cabeça, cerra os dentes, lançar um olhar zangado para Doc, que permite que ele fale. Doc ajoelhou-se sobre o joelho esquerdo na frente dele. Continuando a falar, eles não se dão bem e ele não é mais um senhorio. Mas agora eles têm um objetivo comum. Compildor é silencioso. Doc continua que ele precisa segurar menos a posse do território. Se ele quer viver, Doc fica sobre Gong Pildo. Diz que vai assumir o papel de protetor deste lugar. Gong Pildo está indignado.
Por que ele deveria ouvi-lo? Mas o Doc diz que se ele atender ao pedido, ele receberá uma recompensa apropriada. Dong Pyo-do fica em silêncio de surpresa quando Doc começa a falar sobre sua família. Não estar por perto agora. Um som alto repentino. Rodas de motocicleta viajando em grande velocidade. Interrompido Gong Pil, os heróis parecem surpresos. Gong Pil do se vira com muito medo. Nos sinais agudos, do outro lado do túnel nos trilhos. Há um som alto de um motor e um flash de luz brilhante. Várias motocicletas estão correndo em grande velocidade. Em um deles há uma garota em um curto saia preta com longos cabelos loiros. Os heróis olham surpresos. Doc parece reconhecer essas pessoas. A roda de uma motocicleta que parou. O cara colocou o pé no chão. O cenário apenas começou. E os invasores já estão aqui. Um homem em uma jaqueta de couro preta sai de sua motocicleta, sorrindo que esta estação perdeu muito tempo em algum cenário patético. O cara na frente pede para ele ficar quieto. O cara e o homem vacilou. Doc ordenou que eles ficassem parados. Doc segura uma espada na mão direita. Segura uma bandeira à sua esquerda. O filho de Lehigh está à direita. Atrás de com uma katana, Doc pede para baixar a arma e vir aqui. Os oponentes abaixam suas armas no chão. Um cara de jaqueta marrom, com cabelo castanho acena com a mão, pedindo para ele se acalmar. As equipes ficam opostas umas às outras. O cara da esquerda levanta as palmas das mãos para a altura dos ombros. Eles não vieram para lutar. Doc continua de pé com sua espada para frente, perguntando por que então o cara de cabelo castanho traz a palma da mão esquerda para o ombro direito. Para se apresentar, o nome dele é Kong Yel-han. Ele é o vice-representante do Dong Diman Group. Uma tela azul aparece na frente de Kong Il-hun e seu grupo, que dá informações sobre ele. Doc observa que, em termos de habilidades, ele é um personagem menor e um mestre dos rumores. Isso é estranho. Esta parece ser uma das variáveis que preocupa o Doc. Tang Le-hun estendeu ligeiramente a mão e sorriu. Perguntando seus nomes, ele de repente congelou. Olhos bem abertos quando Doc se apresentou. Doc vacilou quando Kong El-hun, gaguejando de medo, verucei para ele como um cavalheiro. Kong El-hun, de repente, moveu a mão para o lado. An sorriu radiantemente, agradecendo-lhe pelo conhecimento. Percebendo a bandeira nas mãos do Doc, ele perguntou se ele era um representante da estação. Doc notou sua mudança no rosto. Kong Il-hun levantou ligeiramente os braços dobrados, voltando-se para Doc, que lhe pediu para estar mais perto do ponto. Em resposta, Kong Il-hun riu e pediu desculpas. A roda traseira de uma motocicleta em pé. Kong Il-hun garante que eles precisam ter certeza de segurança, e eles não vieram aqui para lutar.
Eles têm uma proposta doc, não concorda com. Apenas acredite que a frase na tela está destacada. Que é apenas um estado.